Pera, eu vou refazer tudo essa merda aí, tá? Tá bom. Deixa eu passar essa moto do filho da puta. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 1º de fevereiro de 2020 até o dia 7 de fevereiro de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grandes Sbole. Mais uma semana que se passou, cheio de aventuras, cheio de intrigas, cheio de problemas, mas com certeza com uma boa e velha reflexão, não é verdade? É verdade. Nossa, que blasé essa minha apresentação. Mas assim, várias coisas. Vamos ver se a gente consegue organizar tudo isso daí numa reflexão e conversa em menos de 30 minutos. Com certeza. Vamos então fazer como de praxe e começar com a sua semana. Me fala o que aconteceu nessa sua semaninha maravilhosa. Vamos lá. Cara, minha semana eu sigo em tentativas de testes e tudo mais no meu perfil do Instagram, como eu já mencionei semanas e semanas atrás. Tô dando essa direcionada nele com uma pegada mais profissional. E aí também continuo fazendo testes nessa semana para tentar lidar com o algoritmo de alguma forma, né, mais proveitosa, sem ainda começar a colocar dinheiro em tráfego pago. Foram alguns resultados interessantes, mas enfim, continuo fazendo testes e testes, aproveitar como meu perfil lá é minúsculo, né? Então eu tenho espaço para testar, errar e fazer um monte de coisa agora, que aí, né, me poupa um monte de dor de cabeça depois. Daí, durante a semana, eu tive, enfim, o acesso àquela conta do Google Ads da empresa que eu comentei, né, dos meus amigos, algum tempo atrás. Então, de fato, comecei agora, né, a gerenciar, né, o tráfego pago deles. E aí, minha reflexão vai partir daqui, então eu dou mais detalhes daqui a pouco. E aí também, durante a semana, eu tive a reunião com um amigo meu, né, sobre uns projetos que eu tô ajudando ele, né, a gente tá fazendo uma parceria e acho que, né, uma reunião por Skype dá pra matar um monte de coisa muito mais rápido do que, sei lá, conversar espaçadamente por mensagens. Então a gente se reuniu ali, deu acho que uma hora de conversa, já deu pra alinhar um monte de coisa que eu via, né, potencial pra fazer, e ele também as percepções dele, então projetos iniciando aí, dando sequência, né. E aí, também o último acontecimento, acho que é o último já, eu tive aquela reunião com o pessoal da universidade lá do Material EAD, né, que eu comentei semana passada, que certo. Aí só pra ver o que eles vão querer de ajustes no que eu tinha escrito. E aí eu vou ajustar, porque, como eu falei na semana passada, né, não adianta eu querer ficar brigando por um monte de coisa, sendo que eu sou o lado mais fraco da situação. Então eu vi o que eles querem, e agora ajustar e beleza, né? Tô terminando o último capítulo do material que tinha sido combinado, e aí falta só a questão dos ajustes, né, das correções. E aí, finalizo esse material. Tá certo, muito bom, cara. Uma semana corrida, mas que tá caminhando pra galgar resultados. Tomara. Very nice. Minha semana, então? Por favor. Cara, minha semana eu acho que no final de semana eu tive um grande evento, assim como toda a população norte-americana, que foi o famoso Super Bowl, né, cara? Super Bowl, fui na casa de um amigo meu assistir o Super Bowl com o Elian. O Elian que já mandou feedback aqui pra gente, fui lá junto com ele, a Ellen, também, sua namorada, e mais 2 amigos deles lá que estavam para assistir o Super Bowl e principalmente o show do intervalo, o que foi bem maneiro, cara. Tanto a partida em si, quanto o show do intervalo, quanto os hambúrgueres do Elian, cara. Foi muito bom, cara, muito gostoso. Tá realmente muito aprovado, cara. Gostei muito, obrigado pelo convite. Espero que façamos mais coisas desse tipo. Cheguei em casa um pouco tarde, né? Daí o Super Bowl acabou perto da meia-noite, eu devo ter chegado em casa uma meia-noite e meia e tal, até dormir 1 hora. E o que leva pra uma semana cansativa, cara, no mínimo. Uma semana cheia de estresse, cheia de perrengue. Tudo começando na segunda-feira, em que eu saí pra comer um sushi com uns amigos meus. Que daí, na verdade, não foi o perrengue, foi só um prelúdio do que tava indo pra acontecer. A gente conversou bastante, conversei sobre experiências. A gente se abriu numa conversa, né? Eu, o Noia e o Natan. A gente se abriu numa conversa, assim, cara, muito franca, que fazia muito tempo que eu não tinha, sabe? Uma conversa, assim, muito intimista sobre tudo, de fato, sabe? Desde... Bom, enfim, tudo. Isso também vai partir um pouco pra minha reflexão, porque teve um acontecimento semelhante com isso, que foi na quarta-feira. Na quarta-feira eu fui conversar com outro amigo meu, com o Gus, que inclusive já mandou feedback, também acompanha aqui mais uma semana, e a gente foi... Eu fui na casa dele, na verdade, né? Ele disse que precisava conversar e tal, né? Então, fui eu lá.
conversar com ele. Só que nesse mesmo dia, na quarta-feira, eu tinha o aniversário do dono do hotel, né, cara? Então, assim, eu tive que me dividir em dois, né? Eu já tinha confirmado a minha presença, porque a gente foi no aniversário do dono do hotel jogar boliche, cara. E aí também eu vou... Que anos 2000, hein? Pois é, cara. A última vez que eu tinha jogado boliche, eu tava no ensino médio, sabe? E foi uma experiência, no mínimo, muito prazerosa, cara. Eu gostei demais, assim. Eu falei, nossa, cara, que saudade de jogar essas bolas aí lá nos pinos, sabe? O triste é que um detalhe interessante é que as lâmpadas, elas estavam com um defeito lá no fundo da pista. Então, meio que a pista em si tava toda escura, sabe? E o problema disso tudo é que eu sou meio cego, né, cara? Então, eu não enxergava os pinos. Eu jogava a bola com base na forma do LED, sabe? E daí tinha os LEDs dos pinos que tinham caído ou não, e eu só jogava baseado naquilo, sabe? Tipo, eu não olhava pros pinos de fato. Até metade, assim, que daí as luzes foram acesas, daí eu, nossa, os pinos são assim. E aí, lá pra umas 8h30 eu saí e fui lá no Gus. E, cara, mais uma vez, tive uma conversa super intimista, cara, falando assim sobre tudo, abrindo tudo sobre a nossa vida, sobre, né, que teve alguns problemas lá, umas puxadas de tapete, eu diria, mas tudo bem, né, cara? A vida segue e é o que eu falei pra ele, cara, enquanto você tem amor, enquanto você tem seus amigos, enquanto você tem sua família, cara, tá tudo certo, né? Tipo, o trabalho a gente arranja outro, o dinheiro a gente consegue de algum jeito ou de outro, nem que seja das formas mais promíscuas possíveis, mas sempre tem como, né? E aí a gente veio pra quinta e pra sexta, que foram meus tormentos da semana, em que, cara, o celular do meu pai deu problema, então ele pediu a minha ajuda, eu tentei resolver isso falando com ele no telefone, né, porque eu tava em horário de serviço, então eu tava fazendo 1 milhão de coisas, e ao mesmo tempo tentando ajudar ele a atualizar o WhatsApp. Cara, foi uma loucura. Daí a obra deu mais problema, mas... enfim, assim, né, tipo, alguns pequenos problemas de vazamento de cano, e teve que sair, comprar cano, aí a gente teve que medir, aí, o fogão agora tá soltando sujeira, tem que mandar limpar interno o fogão, o forro, sabe, enfim, tive que correr atrás de muita coisa, cara, entre hoje e ontem, né, quinta e sexta-feira, ao ponto de que, cara, eu acho que a minha vida, ela tá tão complicada, assim, eu tenho lidado tanto com ansiedade e estresse que, cara, me voltou a aparecer espinhas, assim, sabe, aquelas espinhas internas, sabe, que, tipo, que dói. Caraca, você não pode colocar o dedo que você começa a sentir dor. E aí a grande problemática disso tudo é porque eu tô com uma entre as sobrancelhas. Então toda vez que eu franzo o senho, cara, me dói, sabe? Dói meu rosto. Ai, caralho, dói. E... bem, acho que foi basicamente isso. Mas eu tô muito animado, cara. Assim, depois de conversar com os meus amigos, sabe? Acho que eu tô um pouco mais calmo dessa semana. E eu tô muito ansioso porque amanhã é dia de coleção nova no Pokémon. Então a gente vai ter um torneio especial amanhã. E, cara, eu tô muito ansioso. Tá todo mundo no hype, digamos assim. E a gente conversou tanto hoje à tarde sobre isso que a minha empolgação é tanta que eu tô, tipo, muito serelepe, muito feliz e muito esperançoso de que eu tire boas cartas e que seja um dia feliz, né, cara? A minha reflexão... tô precisando, né? Tô precisando de um dia feliz. A minha reflexão, ela vai partir, como eu já tinha comentado antes, sobre essa questão de conversar, né, cara? Eu acho que conversa é muito importante, mas conversar é importante e ouvir também é. Então, por isso que eu vou ouvir agora a sua reflexão da semana. Olha aí, que gancho, hein? Tá, então vamos lá pra minha reflexão. Cara, como eu falei, né, nessa semana eu enfim comecei aquele projeto que eu, né, já vim comentando algumas semanas atrás, de gerenciar por um período sem custos, né, para o tráfego pago de uma empresa de uns amigos meus, para me gerar, né, portfólio, para daí depois eu ir atrás de clientes pagos, né, ou mesmo se for do interesse deles, depois continuar remunerado. Mas enfim, de fato, então as coisas estão caminhando. E aí a minha reflexão vai de abrir, né, o gerenciador de anúncios, e aí, eu não sei, né, se eles nunca pensaram nisso, ou uma coisa nesse sentido, mas as coisas lá não estavam padronizadas, né, assim, por exemplo, você vai gerar um anúncio, e aí diferentes anúncios, você seguir um mesmo padrão de nomenclatura para você conseguir fazer comparativos bem mais rápido, ou mesmo se localizar bem mais rápido, sem precisar abrir o anúncio e olhar os pormenores dele para entender o que foi feito ali. E aí, eu chego, né, com né, a coisa andando já há tempos, né, porque a empresa já tem alguns anos no mercado e eles também já gerenciam essa conta de anúncios há alguns anos, então eu tô chegando agora com a coisa já, né, do jeito que tá, não estou dizendo que está ruim, só dizendo que eu me senti, né, perdido, né. Não está no mínimo organizado, né.
Exatamente. E, claro, você dá aquele choque, né? Se sentir perdido naquilo ali, ao mesmo tempo que você tá começando um negócio que você se propôs a fazer um trabalho bem feito, e aí encarar aquela situação diferente. Ao mesmo tempo, né, aterrorizante, e também, né, de certa forma empolgante, porque te dá a oportunidade, tá, vamos fazer aqui, eu tenho bastante serviço que eu consigo mostrar, sabe? Só de conseguir padronizar isso daí já vai ser um grande incremento pra eles depois. Mesmo que eu não modifique outra coisa. Só de deixar as coisas organizadas eu já tenho certeza que vai ser um negócio massa. Então, é desesperador, né? Se sentir perdido, mas ao mesmo tempo dá pra olhar por outro lado e olhar, não, beleza, vamos fazer isso daqui acontecer de uma forma, né, que me traga algum benefício. Cara, com certeza eu acredito muito no seu trabalho, no seu potencial, então tenho certeza que isso tudo vai render bons frutos. Até porque, cara, eu acho que qualquer relação assim nova, você tende a esse aspecto de ficar um pouco perdido, né? Seja começar num emprego novo, por mais que, por exemplo, você já atue como administrador, por exemplo, quando você entra numa nova empresa, você se sente um pouco perdido, né? Até você entender as coisas mais básicas, por exemplo, onde você guarda a folha sulfite, sabe? Onde fica a impressora e coisas assim. É comum, né? É problemático pra quem tem um pouco de ansiedade, mas de resto, dá tudo certo, né, cara? Conforme vai passando o tempo, você vai alocando, se organizando e aí, de fato, começa a render os frutos pra empresa, né? Ou enfim, colher frutos do seu trabalho. Não, assim, vai gerar benefícios pros dois lados, né? Eu quero que a relação seja boa pros dois. Tanto eu aprender que isso é uma coisa que eu nunca fiz, né? Mas eu já tenho pelo menos um certo conhecimento teórico de boas práticas que deveriam ser utilizadas ali e que, pelo que eu olhei ali, não foram implementadas ainda. Então, claro, eu posso ter esse período essa curva de aprendizagem um pouco, né, difícil no começo, gastar muito tempo aprender a fazer uns processos, só que depois, na hora que eu pegar ritmo, tudo, vai ser muito mais rápido e daí eu vou conseguir atender eles e, né, quem sabe continuar a pegar 2, 3, 4 clientes e daí também já ser uma outra fonte de renda, conseguir otimizar isso daí de alguma forma, eu trabalhar partes da semana e aí me dedicar a outras coisas, como escrever artigos científicos e outras coisas assim. Enfim, né, começar coisas diferentes tem esse impacto, né? Com certeza, cara. Mas que bom, né, cara? Novos desafios estão aí pra serem superados, ainda mais por você. Cara, então, indo pra minha reflexão, né, eu acho que dá pra dizer que a minha é quase uma cura da sua, né, cara? Eu acho que conversar te ajuda a se sentir menos perdido, né? Ainda mais quando você conversa com pessoas que confia, com quem você tem uma proximidade, quem você respeita, quem você ama, né, cara? Então, eu acho que nessa semana eu precisava muito conversar e que bom que, tipo, grandes amigos estavam dispostos pra mim. E por mais assim que eles nem soubessem direito o porquê, sabe? Meio que foi o timing certo, sabe? De tudo se encaixar, da gente conseguir conversar e abrir sobre coisas que não tínhamos falado ainda, sabe? Foi, cara, eu acho que assim, por mais que você conheça uma pessoa, sempre vai existir coisas que você ainda vai se surpreender. Coisas que você não imaginava que a pessoa fazia, não imaginava que ela tinha vivido, não imaginava que ela já tinha experimentado e você fazer parte disso, sabe? Da pessoa conseguir compartilhar isso com você, eu acho que só reafirma ou fortifica, ou até, quem sabe, dá um upgrade, digamos assim, na sua amizade com a pessoa, né, cara? E eu tô muito satisfeito nessa semana em específico por conta disso, de ter descoberto várias coisas que eu não sabia sobre os meus amigos, e que eles principalmente revelaram esse tipo de coisa pra me ajudar, cara. E isso foi, tipo, muito importante, sabe? Porque é você revelar um pouco da sua intimidade pra mostrar o seu amor. E, cara, é de chorar, sabe? É de encher meu coração de alegria, de conversem, cara. Sempre que vocês puderem, a gente já tinha falado em episódios atrás sobre sempre estar aberto ao diálogo, e por mais que nem todo diálogo vai gerar alguma conexão profunda com alguém, né, ou com uma pessoa específica, pelo menos você tá lá, cara, você tá ouvindo e você tá falando, e mais do que isso, né, cara, você está ouvindo se falando, então isso é muito importante, cara, pra você ter uma saúde mental mais estável, né. Sim, total. E assim, a gente já, claro, já bateu nessa tecla, sei lá, desde o episódio 4, do tradicional poder da amizade, que você sempre menciona aqui, mas eu acho que também cabe destacar nesse episódio agora o poder da confiança, né? Porque
tudo isso daí, eu posso falar por mim, né? Eu tenho vários amigos. Mas, claro, quanto maior o nível de confiança que eu tenho na pessoa, eu vou compartilhar coisas com ela que pra alguns eu não compartilharia. Eu me sentiria mais à vontade de fazer isso, de me expor dessa forma pra algumas pessoas em função da confiança que eu tenho nela, sabe? Que é uma relação que sei lá, né, te possibilita se expor, se autoconhecer de formas que você às vezes não tinha nem parado pra pensar nisso. E é mais do que isso, né, cara? É quase como uma confiança mútua, né? Porque você também não quer, digamos assim, incomodar a pessoa, né? Sobre as coisas que você tá pensando, né? Que você tá com um problema. E... É um ajuste muito fino, né? De você saber identificar isso. De com quem você pode falar isso e se aquilo ali a pessoa, né? Ela tá afim de ter aquela informação compartilhada, sabe? Pois é, né, cara? É uma questão até de ambiente, né? Você não quer, por exemplo, falar sobre coisas ruins quando você tá numa festa super feliz, dançando com todo mundo, né? Mas que bom que as pessoas, ou pelo menos os seus verdadeiros amigos, sempre têm aquele tempinho pra você, né, cara? Sempre abrem espaço, né? Sempre vão conseguir dar um jeito de conseguir te escutar e de conseguir falar o que eles querem também. Sim, total. Poder da amizade, poder da confiança. Essas são as bases do Mais Uma Semana. São os pilares do Mais Uma Semana. Infelizmente, no Pequenas Luzes, não acontece sempre, né? Pois é, né? Vamos lá. Quem tem que ouvir pra descobrir, né? Ataque de oportunidade. Muito bem, tá de parabéns. Tem um ponto aí. E é isso, então. A gente vai pra sessão mais? Acho que vamos pra sessão mais, então. Será que temos algum feedback? Mais um feedback ou mais uma indicação? Cara, pelo que eu olhei, eu só recebi alguns feedbacks informais, assim, no meio de conversa, então não tem nada estruturado, mas não sei, você recebeu alguma coisa formal por aí? Formal também não, cara. Eu recebi muito, não especificamente Mais Uma Semana, mas do Pequenas Luzes eu recebi várias conversas pessoais, várias mensagens também não estruturadas. Tô muito feliz com o resultado, mas eu acho que não cabe falar sobre elas aqui especificamente. Então acho que vamos pra mais uma indicação, né? Daí a gente deixa pro episódio bônus do Pequenas Luzes, né? Isso, vai ter um episódio bônus aí contando um pouquinho sobre cada uma das 5 histórias. Eu vou até contar sobre alguns detalhes a mais da primeira e da segunda, e todos os detalhes da terceira, da quarta e da quinta que ainda estão por vir. Então, ótimo. Cara, você tem alguma coisa pra indicar de sessão mais ou tem que pensar em alguma coisa agora? Tô pensando agora, na verdade. Então, cara, pra variar um pouquinho, hoje eu vou indicar um podcast, já indiquei vários outros aqui, mas vai ficar mais uma indicação, porque basicamente no meu tempo, não é nem no meu tempo livre, né, mas enquanto eu faço meus afazeres eu costumo ouvir podcast. Então, este daqui em específico, cara, tem me agradado bastante, que se chama Secret Societies. É um podcast gringo da Parcast, mas não tem problema, cara, não precisa temer, porque ele lança simultaneamente no Spotify em português. Então, se você procurar por Sociedades Secretas ou Secret Societies, você vai encontrar os dois podcasts. Os dois são da Parcast. O inglês é o original, mas a versão portuguesa é traduzida por narradores, digamos assim, profissionais, sabe? Uma qualidade impecável de som também, de voz e de entonação. Recomendo muito. E ele basicamente conta sobre as sociedades secretas que mudaram o mundo, ou mudam o mundo, ou que, né, assim, ele não tem um caráter tão conspiratório quanto ele parece. Ele tá mais para ser um documentário e uma unificação de dados sobre essas sociedades. Então, eles inclusive colocam no começo de cada programa de que todas as informações ali mencionadas, elas são checadas, né, são verificadas, mas que em essência, eles não podem garantir que é 100% tudo verdade, né? A menos que seja parte da sociedade para ter aquilo como verdade. Então, eles estão, se eu não me engano, no 5º episódio agora, e os episódios são impares. Ou seja, cada sociedade secreta tem 2 episódios, né? Um contando um pouco sobre a história da sociedade e outro contando um pouco dos membros, dos grandes feitos na humanidade, digamos assim. E, cara, eu recomendo bastante. Até agora, deixa eu me ver aqui. Ele já teve episódios sobre a Skull and Bones, né? Que é uma sociedade onde... Universitária, né? É uma sociedade universitária, mas em que o presidente, os 2 presidentes Bushes, né?
O pai e o filho, eles fizeram parte e eles começam a relacionar todos os secretários e etc. de nomeação. Todos eles faziam parte da Skull and Bones, então meio que é um... É de eles Yale, mostram né? assim, isso. Então, é um pouco conspiratório, mas nem tanto quanto parece. É mais uma junção histórica e eles estão falando assim, era isso, sabe? Tipo, os caras eram da Skull and Bones também. Aí eles mencionam sobre os relatos, que era da iniciação. Aí eles comentam sobre o que eles acham que é mentira, o que eles acham que é verdade. É realmente muito bom, cara. Teve também os Carbonari, né? Que é a sociedade secreta da França. Agora eu não lembro. Putz, cara, escutei faz tão pouco tempo. Tem som de Itália. Eu acho que é italiana, ou... Eu acho que é italiana mesmo. É italiana mesmo, isso aí. Mas eles tiveram muita influência do iluminismo, daí por isso que eu tava confundindo. E eles tiveram alguns apoios, porque depois que foi... Enfim, tem toda a história do deposto dos reis, das monarquias e tal, que a Carbonária, ela é meio que uma sociedade secreta dos pobres, digamos assim, sabe? Dos plebeus. Estavam se revoltando contra as monarquias. E tem o último episódio que eu não escutei ainda, porque eu espero lançar os dois para escutar os dois seguidos, que é a Hellfire. Então, eu não faço ideia do que se trata, mas ao que parece aqui pela descrição, fala sobre sacrifícios humanos, rituais satânicos e magia negra. Kit alegria, né, pra sexta-feira. Kit alegria, exatamente. Sexta-feira à noite, depois da gravação do Mais Uma Semana. Basicamente é isso. Eles lançam um episódio todas as quintas-feiras, então, como eu mencionei, cada sociedade secreta tem 2 episódios para si, então eu particularmente espero sair dos 2 para escutá-los de uma vez só. Excelente. E aí agora a gente vai para aqueles recadinhos finais? Vamos para aqueles recadinhos. Se você quiser mandar um feedback para nós, você pode mandar uma mensagem pessoal nos nossos perfis oficiais, os nossos perfis oficiais pessoais, que no caso o meu é @minxoxin, olá, e que o dele é @sbole. Se você quiser jogar na roleta russa para ver quem vai ler primeiramente o seu feedback, você pode mandar para o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou, em todo caso você prefira dar aquela trabalhada no texto, dar aquela caprichada ali, dar um tapinha, deixar ele bem narrativo, bem legal para a gente ler aqui nos nossos recados finais, você pode mandar para o e-mail da semana @gmail.com. Repetindo, e-mail da semana @gmail.com. Excelente. Exatamente, excelente. Tô falando muito nesse episódio. Meu raciocínio tá meio lento, desculpa. Mas agora vamos então pro seu recado. Vamos lá então. Cara, a gente também pede, né, pra vocês seguirem nosso perfil no Instagram, né, @mais uma semana, que é o nosso perfil oficial e não verificado, porque a gente precisa de mais de 100 pessoas seguindo para desbloquear os analytics. Assim como eu já disse que eu vim fazendo testes no meu perfil pessoal, se a gente tiver mais de 100 seguidores no perfil do Mais Uma Semana, eu também consigo fazer alguns testes por lá. E a gente também pede, né, além de seguir, a gente vê que tá chegando gente nova, né, que sejam bem-vindos. Se vocês estiverem gostando das nossas discussões, a gente também pede para dar aquela piramidada no podcast. Escolhe um episódio que vocês gostaram, escolhe, né, um tema, né, um episódio em si que vocês gostaram da reflexão. Se vocês conhecem alguém que gostaria de conversar mais sobre esse assunto, manda episódio pra pessoa. Ou mesmo uma pessoa que não conhece o formato, não conhece o nosso podcast, manda para ela, né, dá aquela indicada, fala, eu acho que você vai gostar dessa discussão aqui, acho que, né, o que você pensa a respeito disso. Marca o pessoal nos nossos posts no Instagram. Enfim, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, porque a gente gosta bastante de fazer esse trabalho. E, né, a gente faz isso aqui toda semana. Semana que vem a gente fecha um ano de Mais Uma Semana. E aí vamos ver que novidades a gente vai ter por aí. Nem sabia que fechava um ano já. Quem diria? Tamo aí, né? Um ano. Fazer o quê? Vai ter bolo? Então, acho que é isso, né, cara? A famosa hora do... Vai escutar o Mais Bonitas Pequenas Luzes. É isso que você tem que fazer agora, antes de dizer tchau. Escuta Pequenas Luzes, pode escutar os 3 episódios. Você pode escolher qual episódio você quer ouvir primeiro, não importa a ordem. Se quer começar pelo mais curtinho, começa lá o seu Jerônimo, a história dele é muito boa. Se quer o episódio mais longo, pode escutar o episódio do Antônio, que inclusive tá rendendo muito bafafá aí, muita revolta, muita gente querendo cuspir em lápides aí também. Então, agora sim, posso finalmente falar tchau. Falou, tchau, tchau.